nosso coração já se encheu dela. Então a gente já tem planos para amanhã. Mas a Bíblia diz também que a última palavra, ela vem do Senhor. Amém. É ela que nos dá sempre a base, a estrutura. Mas eu confesso a vocês que trabalhar por campanha te faz persistir, te faz insistir, porque nem sempre Deus vai fazer. Perdão, deixa eu voltar a fita e corrigir. Nunca Deus vai fazer como você quer, como eu quero. Deus, Ele sempre vai fazer como Ele quer. Ele sempre tem um propósito, por mais que seja louco para nós, por mais que a gente não venha a entender, Ele sempre tem um propósito para as nossas vidas. Existem pessoas que vão levar anos para poder receber um milagre. Existem outras que vão receber um milagre em um dia, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas a campanha, eu entendo que a campanha talvez é Deus falando para nós que a gente precisa aprender a insistir naquilo que nós estamos precisando ou querendo. A campanha nos ensina a não abrir mão dos nossos sonhos com tanta facilidade, presbítero Wallace. A campanha nos ensina a não negociar, a não se render, a não se vender. A campanha ela nos ensina que nós estamos no meio de uma batalha, que estamos no meio de uma guerra, e que talvez no meio da campanha nós vamos fracassar sim, mas no meio de uma guerra nós vamos vencer, porque os fracassos eles fazem parte da nossa vida. Amém. Os fracassos nos ensinam a não fazer de novo aquilo que nos levou a fracassar. Os fracassos nos mostram que nós não podemos repetir a mesma dosagem que nós fizemos da outra vez, porque vai dar errado. Mas os fracassos também, ele nos ensina a olhar para frente, a seguir em frente. Oh, aleluia! A não olhar para trás. E vamos fracassar no meio de uma campanha, porque somos homens, somos falhos, mas não podemos nos esquecer que somos dependentes de Deus para o resto da vida, e que depois que a gente aceitou esse homem lindo na nossa vida, depois que nós fomos aceitos como filho, nós não temos mais saída e nem escolhas daí. Mas quando nós decidimos fazer algo, é porque a gente acaba desobedecendo. E a desobediência, ela nos custa caro. Ela nos traz prejuízos. Nos leva ao meio do caos, ao meio do problema. Por que você está falando isso, pastor? Porque nós estamos no meio de uma campanha onde nós aprendemos que Israel pereceu por desobediência, que Israel
fracassou porque deixou de olhar para cima para olhar para baixo. Nós aprendemos que Israel ficou sem chover por 3 anos e 6 meses e meio. Obrigado. A gente aprendeu que nesse período Deus levantou um homem no meio daquela nação de Israel chamado Elias. Pastor, o que você quer dizer com isso? É porque a gente prepara, mas Deus começa a falar de uma outra forma. O que eu quero dizer é que no meio do caos que você está vivendo, o Senhor vai te colocar de pé. Aleluia. Gente, o que eu estou sentindo aqui em cima é muito incrível. É muito forte. É muito intenso. Que no meio de toda seca, no meio de toda tragédia, o Senhor vai te levantar. Glória a Deus. O Senhor vai te colocar de pé. O Senhor vai te sustentar. O Senhor vai te pegar pelas mãos. E talvez Ele vai te levar para um lugar chamado Querite, que foi o que Deus fez com Elias. E lá Elias foi sustentado. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque no meio de uma multidão, no meio de muitos, o Senhor quer te preparar para você fazer a diferença. Aleluia. Mas talvez no meio desses muitos, vão se levantar pessoas. Vão dizer que você fracassou. Talvez até tenha fracassado. Quantas vezes não fracassamos? Não é verdade? Talvez vão dizer que esse sonho para a sua vida é impossível. Oh, aleluia. Talvez vão dizer para você que é impossível. Mas o Senhor manda te dizer nessa noite. Eu estou falando, o Senhor manda, porque essa tem direção, tem endereço. Que aquilo que o homem está te dizendo que é impossível, para ele é possível. Glória a Deus. Que aquilo que o homem está dizendo para você que não é capaz, o Senhor manda te dizer. Aleluia. O Senhor manda te dizer que é capaz. O que nós queremos dizer é que isso que está acontecendo aqui não é uma mensagem, mas é uma revelação. Talvez no primeiro momento está te faltando água. E quando não tem água, não tem alimento. Porque a terra não produz se não houver água. Talvez nesse primeiro momento está te faltando recurso. Está te faltando provisão. Mas o Senhor, Ele é o Deus da provisão. E Elias aprendeu isso. Que quem provê não é o homem, mas quem provê é Deus.
Durante esse período eu viajei muito nessas passagens, nessa história. E eu costumo me colocar no cenário e olhar aquilo ali como se eu estivesse naquele lugar. Obrigado. E eu percebi o quanto Deus amava Elias. O quanto Deus acreditava em Elias. Isso me faz entender que Elias não estava sozinho no Querite, apesar de ter uma fonte de água para ele beber água. Mas o Senhor estava presente com Elias naquele lugar. Deus preparava Elias para coisas muito maiores daquilo que Elias poderia imaginar. Será que você está pegando isso? Aleluia. Deus estava preparando Elias para coisas que Elias não conseguia sonhar, que estava além dos sonhos de Elias. E assim como vive o Senhor, eu tenho certeza nessa noite e convicção que Deus está preparando você para realizar algo que nem você imagina, que você nunca sonhou em realizar. No primeiro momento a gente olha e vê uma terra arrasada, olha e vê uma terra fracassada. No primeiro momento a gente sente angústia, porque a gente vê o caos que está se tornando a nossa casa, a nossa vida. Só que eu tenho uma novidade para te dizer nessa noite. O caos não avisa quando chega. As lutas não vão te avisar quando elas vão vir. Elas simplesmente vão aparecer. Hoje nós vamos dormir no frio, mas amanhã talvez o sol possa estar muito forte. Ele não vai avisar a nós como vai ser o dia de amanhã. Mas a Bíblia diz que Deus sustentou aquele homem naquele vale, naquele lugar, num lugar de impossibilidade, num lugar onde qualquer um de nós imaginávamos que Elias poderia ser sustentado. Porque todas as vezes que a gente imagina que Deus vai nos pegar e nos levar para algum canto, a primeira coisa que a gente imagina é que Ele vai nos levar para o Havaí, para a Disney. A primeira coisa que Ele imagina é que Ele vai nos levar para a terra dos dinossauros, lá no Beto Carreiro. Porque Deus é Deus. Mas quando Deus tem algo maior para a nossa vida, quando Ele tem um plano maior para a nossa vida, o nosso lugar não vai ser a Disney, não vai ser o Beto Carreiro, mas vai ser no deserto. Porque ali nós seremos aperfeiçoados. Glória a Deus.
A Bíblia diz em Gênesis que Deus criou o homem como a sua imagem e semelhança. Mas quando o homem peca, o homem perde tanto a imagem quanto a semelhança de Deus. Ele morre. Mas ainda assim, através da misericórdia de Deus, a Bíblia diz que Deus veste aquele homem, aquele casal, com peles de animal. Significa que Deus ainda tinha esperança para o homem. Significa que naquele dia, naquele momento, estava acontecendo o primeiro sacrifício da humanidade. Deus é um Deus que nos ensina a ter esperança. Glória a Deus. Deus é um Deus que nos ensina a perseverança. Mas não podemos, a gente precisa entender, porque às vezes buga a nossa cabeça, mas a gente precisa entender que para se ter esperança, perseverança, perspectiva, algo no meio do caminho precisa dar errado, algo no meio do caminho precisa falhar. Algo no meio do caminho tem que fazer com que você tenha um despertamento, que você acorde, que você seja ressuscitado. Existem pessoas aqui nesse lugar que chegaram aqui talvez sem esperança, porque a morte bateu na sua casa, sem perspectiva, sem fé. Eu não sei nem o que eu estou fazendo naquele lugar, mas não se importa, porque não foi você que veio, foi o Senhor que te trouxe. Amém. Eu não preciso saber por que eu estou aqui de paletó de terno azul nessa noite. Eu não preciso entender o que Deus tem para a minha vida, mas eu preciso só que Ele realize na minha vida. A morte, ela é cruel em nossas vidas, mas a única morte que nós nos preocupamos é a morte física. Meu Deus, eu não posso morrer, mas às vezes não tem condições de morrer aquilo que já está morto. Existe condição? Como assim, pastor? Quando não tem mais alegria na vida, é porque a sua vida já está se vairando pelas mãos. Quando você não tem mais fé, quando você já não consegue mais sorrir, quando você olha para a sua vida fisicamente, está passando por um mal, uma enfermidade, e você fala, não tem mais jeito, porque nada muda, eu continuo da mesma forma. O Senhor manda te dizer que ainda há esperança. Aleluia. O Senhor manda te dizer, creia, creia somente. Amém. Glória a Deus. Elias profetiza contra a sua própria nação e não percebe que estava dando um soco nos seus próprios olhos ou um tiro no seu pé, porque se Israel fica sem água, não tem alimento, e nem o próprio Elias, mas nem o próprio Elias poderia se alimentar, iria morrer de fome.
Mas Elias tinha certeza de algo. Eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor. De uma certeza não faltava na vida de Elias. Eu acredito que na vida dele bateu todas as incertezas. Todas. Não sei quanto tempo vai durar essa seca. Eu não sei se eu vou chegar até o fim da minha vida. Eu não sei se eu vou achar um lago no caminho. Eu não sei se eu vou achar uma vegetação para eu me alimentar. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei em quem eu tenho crido. Mas a Bíblia diz que de repente, devido à falta de chuva, o Querite, que era um lugar de sustento, um lugar de conforto de Elias, a Bíblia diz em 1 Reis 17, versículo 10 em diante, que o Querite seca e que os corvos que estavam alimentando Elias somem. Assim eu creio. Mas o interessante é que antes de faltar, o Senhor já prepara algo novo em nossas vidas. Aleluia. Da mesma forma que Deus fez uma reunião com os corvos, para que os corvos alimentassem, Deus vira para a viúva e fala: olha, vai vir um profeta na tua porta e você precisa alimentar. E talvez a viúva virou para Deus e falou assim: Senhor, eu mal tenho para mim, como é que eu vou alimentar um profeta faminto? E Deus deve ter falado para ela assim: olha, me apresenta o que você tem, porque o pouco comigo é muito. Você pode aplaudir? Você pode aplaudir o nome dele? O pouco para mim é muito. O pouco comigo é muito. Glória a Deus. A gente vive preocupado. A gente está sempre preocupado com o amanhã. Isso eu posso falar porque eu sou esse tipo de pessoa. Eu já durmo hoje planejando a segunda-feira do dia seguinte, não de amanhã, da próxima. E talvez o Senhor já está cansado de me dizer assim: filho, está tudo no meu controle. Aquieta teu coração. É, Jesus. Irmãos, a gente precisa entender que o Evangelho, ele não é um Evangelho fácil de se viver. Existem pessoas que pregam o Evangelho de facilidade. O Evangelho que tudo nós vamos realizar, que tudo nós vamos fazer. E nessa noite o Senhor, para finalizar a mensagem de hoje, não estou finalizando não, tá, Leandro? Pode ficar. Eu nem comecei a pregar. Que Ele está querendo nos mostrar algo diferente. E a Bíblia diz que acabou a água, acabou o alimento. Elias vai para Sarepta, para uma terra que ficava ao sul do Jordão. E lá em Sarepta, um lugar onde o maior Deus de todos era Baal, Deus da fertilidade. Uma região incrédulas. E quando chega lá, ele encontra com aquela viúva. E a Bíblia diz que ele é alimentado pela viúva.
milagre, ela precisava ser um milagre. Preste atenção no que nós queremos te dizer nessa noite. Aqui talvez todos estão precisando de um milagre, mas a pergunta não é quem está precisando, a pergunta é quem é o milagre. Porque para a gente querer um milagre, a gente precisa ser um milagre na vida de alguém. A gente, para poder realizar um milagre na nossa vida, Ele primeiro vai fazer você realizar um milagre na vida de alguém. Aquela viúva falou assim: olha só, Elias, eu estou a ponto de morrer, eu tenho aqui um punhadinho de farinha e um pouquinho de azeite, uma botijazinha de azeite. Tem como eu fazer um bolo para você, filho? É minha última refeição, não tenho mais esperança, eu vou morrer com meu filho. E Elias ordena, a palavra de Deus diz que ele ordena aquela mulher: vai e faça, e o primeiro pedaço é meu. E a gente não pode entender o que aquela mulher pensou, mas uma coisa é certa: ela fez o que o homem de Deus mandou. Ela realizou um milagre na vida de alguém. E de repente ela recebe uma palavra. E é por isso que nós falamos: a palavra precisa ser a cereja do bolo. Amém. Porque você quer milagre? É palavra. E Elias vira para aquela mulher e diz assim: olha só, os seus mantimentos não vão faltar, a sua farinha não vai faltar, a água não vai faltar, e você terá comida todos os dias da sua vida. Aleluia! Glória a Deus. E aí Deus me impulsiona agora a te perguntar algo que eu me pergunto todos os dias: por que duvidaste? Por que você duvida? Porque o Deus de Elias não é mais o mesmo Deus do Cláudio, do Wallace, do Rafael, do Miranda, da Paz, da Fran, da Karine. O que mudou naquele Deus? E o que mudou no Deus de hoje? Ah, pastor, mudou muita coisa. Não. Quem mudou fomos nós. Porque é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo de hoje e será o mesmo de amanhã. Glória a Deus, aleluia. O que mudou não foi o Deus, mas o que mudou foi a geração. O que mudou foi a incredulidade, a falta de atitude, a omissão, o egoísmo do homem. E aí eu vou entrar na mensagem em 1 Reis 17, 24, diz assim: depois disso, adoeceu o filho da mulher da dona da casa, e sua doença se agravou tanto que ele morreu. Disse Elias a ela, diz ela a Elias: o que eu fiz, homem de Deus? Vieste a mim para trazer à minha memória o meu pecado e matares o meu filho. Sabe por que ela faz essa pergunta para Elias? Porque uma viúva naquela época não tinha fonte de renda. A única fonte de renda que uma mulher tinha naquela época, não é como as mulheres de hoje em dia, que são independentes, mas a única fonte de renda daquela mulher era o seu esposo. Mas a Bíblia diz que ela era viúva. Então a sua segunda fonte de renda estava em quem? No seu filho. Mas aí aquela mulher vê a sua esperança, aquela mulher vê a sua vida se acabar. Já está tudo ruim, já está tudo ruim. O que mais me falta acontecer? O negócio só piora. Sabe quando você diz assim: quando eu penso que não tem mais como ficar ruim, o negócio
e ora. E aí aquela mulher que não conhecia o Deus de Elias fala: cadê o amor de Deus, Elias? Que Deus é esse? Para quê que Ele me fez sobreviver até aqui para depois levar o meu filho? Que amor é esse, Elias? E aí uma coisa que acontece nas nossas vidas são os porquês. Por quê? Por quê? Me deixasse morrer, mas por quê? A minha única fonte de renda, além do meu amor, o teu Deus permitiste que ele morresse. Sabe o que a igreja precisa entender? Mateus capítulo 10, versículo 34 diz assim: não penseis, assim diz o Senhor Jesus, que vim trazer a paz à terra, mas eu vim trazer a espada. O que isso significa? Que Jesus não nos prometeu uma vida de paz. O que significa? Que as lutas e os desafios constantes sempre vão fazer parte da nossa vida. Esse evangelho de paz que pregam por aí, ele não existe. Ele não existe porque você acaba de receber paz. No dia seguinte você está no meio da batalha. Se você quer ter uma vida com Jesus, se prepara para a guerra. Glória a Deus. Aquela mulher não entendia isso, mas eu creio que Elias já estava entendendo. Porque as religiões prometem paz, o evangelho promete transformação. Glória a Deus. A gente precisa entender isso. O evangelho não te promete paz, mas ele te dá a vitória. Glória a Deus. Ele não te promete paz, mas ele te promete transformação. Aleluia. A gente precisa entender que estamos vivendo um evangelho de mentiras. Para aqueles que acreditam que nós vamos ter condições de viver uma vida mansa, de um aposentado que só vai para a beira da praia, pesca o seu peixe, volta para casa e todos os dias naquela vida. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Hoje é tempo de você escolher dois caminhos. O primeiro é você ter uma vida de paz e sair por essas portas e nunca mais pisar numa igreja evangélica. Pastor, agora tu pegou pesado, tá me mandando embora? Não estou mandando ninguém embora. Porque se eu te mandasse embora, eu seria hipócrita. Porque eu estou há mais de 20 anos no evangelho e dele eu não vou sair nunca mais. Aleluia. Porque eu já entendi. E eu tenho uma segunda proposta para te fazer nessa noite. Qual é a segunda, pastor? Entrou, permaneça, fique, tenha uma vida com Cristo Jesus, porque Ele quer te transformar. Aleluia. Glória a Deus. Mas entenda uma coisa: aqui dentro você vai ter guerra, aqui dentro você vai ter luta, aqui dentro você vai ter batalha. Então é melhor procurar outra igreja. Então vai na outra, vai ouvir o que eles estão pregando por aí, porque você vai enriquecer, que o seu marido em 7 dias vai voltar para casa, que você vai ser curado. Vai ouvir isso. Você é livre para fazer isso. Você é livre de colocar a sua fé aonde você quiser. Mas uma coisa eu posso dizer aqui nessa noite: eu sei em quem eu tenho crido, e de Deus eu não abro mão da minha vida.
vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho. Olha o que ela diz para aquela mulher. Ela se lembra dos pecados dela e ela pensa que está sendo castigada por Elias. É a primeira coisa que nós pensamos. Por que o Senhor está fazendo isso comigo, Senhor? Foi pelo aquilo que eu cometi ontem, me perdoa. A gente lembra de todo o pecado que nós cometemos. Mas o Senhor não vem para jogar o pecado na nossa cara. Ele vem para nos limpar do pecado. Ele vem para nos livrar do pecado. Ele vem para nos transformar. Ele vem para nos fazer limpo. Ele vem para nos dar uma vida nova. Ele não vem para esfregar o pecado na nossa cara. Mas por que, pastor, então o pecado está sendo esfregado na minha cara? É por causa da sua consciência. Ah, pastor, mas esquece o diabo, irmão. Esquece esse negócio de diabo. Porque tudo que acontece de ruim foi o diabo. Poxa, você crê ou não crê em Deus? Você está ou não está em Cristo Jesus? Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, o mal não chegará na minha casa. Então tem alguma coisa errada. Eu não viverei o mal. Pastor, mas eu estou passando, você está passando por uma prova, por alguns detalhes, mas o mal não tem autorização, nem permissão dos céus para te tocar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas sabe o que acontece? A condenação não é o diabo que nos condena, não é Deus que nos condena, é a nossa consciência, é o nosso subconsciente. Aquela mulher rapidamente ela se lembrou: peraí, você veio trazer a iniquidade à minha memória. Eu estou passando por isso porque eu cometi alguns erros ali atrás. E talvez Elias, a Bíblia não fala, mas talvez ele falou: não, eu nem sei o que você cometeu. Eu não vim aqui para esfregar o pecado na sua cara. Eu vim aqui para trazer solução. Uau! Você entende? Que o que você fez ontem, o que você fez anteontem, a morte de cruz de Jesus, foi para que você pudesse ser limpo, para que você pudesse ser amparado por Ele. Porém tem um detalhe: vai e não peques mais. Porque a tendência é continuar sofrendo. É simples. A tendência é continuar passando. Mas aquela mulher não começa. Preste atenção, porque isso aqui também tem direção. Aquela mulher não começa a bater boca, a se agitar. Elias, eu não fiz nada, eu abandonei o meu Deus, eu estou fazendo tudo certo, eu estou sendo transformada pela tua palavra. Aquela mulher não tinha entendimento, e talvez não entendia que o que saía da boca de Elias não era de Elias, mas era de Deus. Eu estou mudando, Elias, eu estou fazendo certo, mas sabe qual é o grande problema? É que a gente precisa entender que nós precisamos fazer o certo com a motivação certa. E a gente faz o certo com a motivação errada. Fazemos até o certo, mas as nossas motivações não são corretas. Elas são erradas. Sabe por que eu digo isso? Porque aquela mulher deve ter entendido assim, ó: eu estou fazendo tudo certinho. O Senhor é o Deus da provisão. Deus não quer que você conheça Ele somente como o Deus da provisão. Aí que está o segredo da motivação errada.
Você talvez está fazendo certo, mas está buscando um Deus errado. Um Deus que te promova. Um Deus que te levante. Aquela mulher estava muito satisfeita, porque ela já estava acomodada. Na vida dela, o Deus da provisão estava agindo e estava muito bom. E sabe o que eu entendo? O que Deus virou para aquela mulher e falou assim: filha, olha só, preste atenção, hein? Eu não quero ser o Deus da sua provisão, eu quero ser o Deus da sua vida. Não importa ser o Deus somente da sua provisão. O que importa é ser o Deus da sua vida. Aleluia. Sabe? A gente precisa entender daí que tudo que Ele toca a vida. Que tudo que está morto ressuscita. Glória a Deus. A gente precisa compreender isso nessa noite. Que Ele vai ressuscitar todas as coisas que estão mortas na nossa casa. Um outro detalhe que eu aprendi. Preste atenção. Eu vou dizer uma coisa aqui, porque essa aqui tem direção e endereço certo. E depois pode me procurar depois do culto. Porque eu não vou expor. Mas ela tem direção. O pastor está jogando indireta. Não, eu estou lançando direta. Eu não jogo indireta, eu jogo direta. Tá? Aprenda uma coisa: em tempo de confusão você não fala, você se cala. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Em tempo de confusão você não abre a tua boca, você fecha a sua boca, porque enquanto você fala, Deus se cala. Enquanto você se cala, Deus fala. Glória a Deus, aleluia. Enquanto você está calado, Deus está agindo ao seu favor. O filho daquela mulher morreu. Aquela mulher começa a criar um reboliço e começa a falar. A Bíblia diz que ela começa a falar para Elias: você veio trazer aqui a morte na minha casa, por que você fez isso? E não calava. E a Bíblia diz o seguinte: que Elias se calou, ficou calado, deixou aquela mulher falar, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá, e fala, e fala, e fala. Ai meu Deus do céu, é agora, eu vou morrer também, é agora, acabou tudo na minha vida, é agora, está dando ruim, é agora, meu Deus que prova, meu Deus que prova, meu Deus que prova. E Elias calado. Elias estava ensinando aquela mulher: mulher, cala a tua boca, fecha a sua boca, para de falar porque você fala demais, porque enquanto você falar, Deus não vai te ouvir, mas quando você se calar, Deus vai providenciar dos céus. Glória a Deus. A gente começa a entender o porquê que Deus cegou o querente. Porque se Deus não cega o querente, aquela mulher não vivenciava o novo de Deus. Aleluia. Existem coisas que estão morrendo na sua vida que é para morrer mesmo. Porque Deus quer fazer coisas novas na sua vida. Glória a Deus. Entenda isso. Existem coisas que Deus está secando na sua vida porque Deus quer te dar uma quantidade de água maior. E uma quantidade de água melhor. Existem coisas que estão acontecendo na sua vida que é para deixar para trás, que é para você poder seguir em frente. Mas existem coisas que estão acontecendo na sua vida que Ele vai ressuscitar, que Ele vai levantar dentre os mortos, que Ele vai colocar de pé, e Ele vai fazer andar, e Ele vai baixar, e Ele vai fazer acontecer. Então você precisa entender. Elias estava calado, porque Elias estava querendo entender ali. Por que essa criança morreu, Senhor? Por que ela morreu? O que o Senhor está querendo fazer? Você precisa entender planos e projetos e modo de Deus agir. A gente fala demais. É muito blá blá blá. É muito chororô. E Deus está falando aqui nessa noite: cala a tua boca. Para, chega. Você não pode passar por uma prova que você reclama. Você não pode passar por um período que você murmura. Você parece que não quer sair. Eu quero te tirar da onde você está. Eu quero te colocar em outro nível. Eu quero te elevar. Eu quero te fazer você olhar para cima. E você não para de olhar para baixo. Para, chega. Eu quero trabalhar, mas você faz muita confusão.
Bíblia diz que Elias pega aquela criança, calado, e leva para o seu quarto. Olha aí, para o quarto que ele estava hospedado. A Bíblia diz que ele tranca a porta. Preste atenção. E lá ele ora a Deus em secreto. Uau! Sabe, cara, assim, é incrível. A gente gosta de barulho e Deus gosta de silêncio. A gente faz um barulho danado e Deus fala: calma, meu filho, desacelera. É só eu e você, Rafael. Vem, vai para o quarto. Quando Jesus ensina esse princípio para nós, né? Vai ter com o Pai em secreto para que ele realize um milagre. Elias já tinha feito. Elias calado, ele entende a situação, ele entende que aquela morte não era o fim, mas era o recomeço. Pegou essa? Aquela morte não era o fim, mas era o começo de tudo. Ele vai para o quarto e ele vira a chave da oração, que é invisível, e Deus abre a porta que é visível. Aleluia. Amém? Amém. Então você pegou? A chave da oração, ela é invisível, mas a porta que Deus abre é visível. Vai ser a chave da sua oração, do seu joelho, do seu clamor, quietinho, caladinho, no seu quarto, só você e ele, em secreto, que Deus vai realizar um milagre na sua vida. Aleluia. Aquela mulher falou. E Elias se calou, entendeu, compreendeu e foi para o quarto. E ele deve ter falado assim: essa mulher fala demais. Eu vou falar com o Pai, porque quando eu oro alguma coisa acontece. Quem crê nisso, dê uma salva de palmas. Quando você ora, alguma coisa vai acontecer. Quando você ora, o Senhor move os céus ao teu favor. Glória a Deus. Sabe o que eu posso te dizer nessa noite? Sabe o que eu posso dizer nessa noite? Preste atenção. Prepara o culto de ações de graça, porque o Senhor está ressuscitando na sua vida. Prepara, pode preparar. Prepara hoje, já sai daqui preparando. Ó, Senhor, vou preparar o meu culto de ações de graça, porque o Senhor está ressuscitando na minha vida. O louvor pode se preparar, por favor. Agora preste atenção para a gente encerrar. Para cada palavra que eu falar, você vai dar um glória a Deus para estremecer esse lugar. Aqui é um lugar de fazer barulho. Na sua casa é lugar de silêncio. É só você e Deus. Amém? Está preparada para fazer barulho então? Então você prepara um culto de ações de graça, porque o Senhor quer ressuscitar a sua vida. Amém? Amém. A sua saúde. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor está ressuscitando na sua vida a sua vida. Glória a Deus. O Senhor está ressuscitando na sua vida a sua casa. Glória a Deus. O Senhor está ressuscitando na sua vida o louvor dos seus lábios. O Senhor está ressuscitando na sua vida a sua esperança. O Senhor está ressuscitando na sua vida a sua vida espiritual, os seus dons e a sua alegria. Se você crê, dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus nessa noite. Que Deus te abençoe, que Deus realize todos os sonhos que foram mortos na sua vida. Que Deus venha realizar, que Deus venha fazer tudo aquilo que ficou para trás, tudo aquilo que te tirou a esperança, tudo aquilo que tirou o sorriso dos seus lábios,
supra todas as dores, todas as mágoas que Deus venha trazer nessa noite, nesse dia, nesse último dia, a restauração, não somente em uma área na sua vida, Senhor, profetiza, mas em todas as áreas. Se coloca de pé, porque Deus não quer te ver